Olá, filhos. Rafael Moreno, professor de Física, e hoje a gente vai estudar outro tópico de dilatação volumétrica, que vai ser dilatação aparente, que vai acontecer essencialmente em líquidos dentro de um copinho, tá? Então, para o nosso estudo, para o meu exemplo aqui, para o primeiro exemplo, a gente vai abordar este copinho. Este copinho tem 1 litro, ou seja, 1000 ml, 1000 mililitros de capacidade, tá? E a gente vai preencher ele com um líquido qualquer. É importante que você desconsidere ele entrando em ebulição ou algo assim, tá? A gente só vai aquecê-lo e vai ocorrer o processo de dilatação volumétrica, que já existe vídeo aula sobre isso, tá? E aí, como a gente tem um biquinho bem aqui, todo volume que ultrapassar a capacidade aqui desse recipiente vai cair neste copinho. E aí a gente conseguiria medir o quanto volume o líquido está ocupando a mais do que o limite do recipiente, tá? E aí a gente vai aquecer essa mistura então, tá? E aí a gente começa a observar, por exemplo, o copo se enchendo, porque o líquido está aquecendo e aumentando de volume. Se eu perguntasse para você qual foi a dilatação volumétrica do líquido, o que você poderia fazer? Você mediria aqui nesse copinho o volume que tem a mais, né? Então, tudo que caiu seria a dilatação volumétrica. E aí, nesse exemplo, seria 5 ml. Só que, filhos, nesse processo de aquecer esse copo com esse líquido, o copo também aqueceu, o copo também aumentou de volume, tá? Ou seja, você viu que no início do exemplo estava 1000 ml, agora está 1002 ml, ou seja, ele aumentou um pouquinho. Então, se eu perguntasse para você qual o volume, qual a dilatação do vidro, né, desse copinho de vidro, e dilatou 2 ml. Tá? As perguntas vão orbitar as questões vão orbitar essas três perguntas: quanto derramou, quanto o recipiente dilatou, e nesse caso foi 2 ml, quanto derramou, 5 ml, e quanto o líquido dilatou. Olha só, dessa terceira pergunta dilatou 5 ml aqui, que caiu fora do copinho, só que 2 ml ficaram dentro do copinho, mesmo sendo dilatado, porque o copo dilatou junto, beleza? Então, o líquido dilatou 5 mais 2 ml, 7 ml. E aí você vai precisar considerar esse pequeno acréscimo, tá? Vai ter que considerar que o copo vai crescer junto, beleza? Esse fenômeno a gente chama de dilatação aparente, tá? É considerar que o copo também vai aumentar de volume. E aí, claro, eu te trouxe uma questão que vai ilustrar isso aqui, tá? Deixa eu só pegar uma caneta que vai me permitir riscar as informações importantes. Suponha que um recipiente com capacidade de 1 litro, cheio com um líquido que tem coeficiente de dilatação volumétrica 2 vezes maior. Esse 2 vezes maior vai ser útil, mas não se preocupe. Que o coeficiente do recipiente, ou seja, o líquido dilata 2 vezes mais. O coeficiente de dilatação volumétrica do líquido é 2 vezes 10 a menos 5. Qual a quantidade de líquido transbordará quando o conjunto sofrer uma variação de temperatura de 30 Celsius? Olha só, ele tem que informar também o ΔT, tá bom? E aí a gente vai utilizar as mesmas expressões que a gente estudou de dilatação volumétrica. Se for um líquido, é dilatação volumétrica, tá? As três perguntas possíveis são essas aqui, tá? Bora primeiro tentar responder. Ó, ele quer saber quanto transbordará. Então ele está perguntando essa laranjada aqui, quanto derramou, né? Então, bora calcular quanto o líquido dilatou, tá? Depois a gente pergunta quanto o recipiente dilatou e a diferença vai ser quanto vai derramar, tá bom? Então, beleza. Para calcular aqui quanto dilatou, a gente vai utilizar aquela expressão de dilatação volumétrica com as informações do líquido, tá? Então, ΔV igual volume inicial, coeficiente de dilatação volumétrica e variação de temperatura. Como eles estão aquecendo juntos, o copo e o líquido, o ΔT vai ser o mesmo nos dois exemplos, tá? Muito bem, bora substituindo os valores. Nota que as alternativas estão em centímetros cúbicos. Então é desejável que você use todas as informações em centímetros cúbicos, tá? Olha só, o volume inicial seria 1 litro. Só que 1 litro tem 1000 centímetros cúbicos, tá? É uma conversãozinha, eu posso dar mais atenção se for necessário numa aula futura, tá? Então, em vez de colocar 1 litro, eu coloco 1000 centímetros cúbicos, para mim a resposta já vir em centímetros cúbicos, tá? O coeficiente de dilatação volumétrica do líquido é 2 vezes 10 a menos 5, coloca aí. E a variação de temperatura é 30, tá? E aí você vai começar resolvendo pelos passos mais simples, tá? Faz aqui, ó, 2 vezes 30, 60. E reescreve tudo, tá? Ó, 2 vezes 30, 60.
60 bem aqui, repete o 10 a menos 5, tá? Agora faz 60 vezes 1000. 60 vezes 1000 vai dar 60.000 vezes 10 a menos 5. E agora você só vai corrigir a posição da vírgula, tá? A vírgula tá bem aqui. Eu disse na aula anterior que você vai dar 5 casinhas com a vírgula. Então, 1, 2, 3, 4, 5. E a vírgula fica na frente do 6, tá? Então, a tua resposta vai ficar 0,6 centímetros cúbicos. E aí, filho, a ideia é a seguinte. Se você desconsiderar que o copo vai aumentar de tamanho, a tua resposta já seria essa aqui, tá? Então, o cara que elaborou a questão já sabe que você sabe cálculo, que você já entende o cálculo de dilatação volumétrica. Só que essa resposta aí estaria errada, porque você também tem que considerar o aumento do copo, tá? Tem que considerar o quanto o recipiente dilatou. E a gente vai fazer isso agora, tá bom? Então, bora calcular o aumento do volume do recipiente. Mesma expressão. O volume inicial é o mesmo, o copo tem 1 litro, ou seja, 1000 centímetros cúbicos, só que o coeficiente de dilatação volumétrica vai ser diferente. Ó. Aqui ele está dizendo que o do líquido é 2 vezes maior. Então, se isso aqui é 2, se o coeficiente de dilatação do líquido é 2 vezes 10 a menos 5, o do vidro vai ser 2 vezes menor, tá? Ou seja, 2 vezes menor que isso aqui vai ser 2 vezes menor que 1 vai ser 2 vezes menor que 2 vai ser 1 vezes 10 a menos 5. E a variação de temperatura é a mesma. Você vai seguir os mesmos passos. 30 vezes 1 vai dar 30. Então vai ficar 1000 vezes 30 vezes 10 a menos 5. E 1000 vezes 30 vai dar 30.000, tá? E mais uma vez, vai ficar andando com as vírgulas aqui. E por favor, entenda logo essa questão das vírgulas, porque você vai estar percebendo que a gente vai utilizar várias vezes, tá? 1, 2, 3, 4, 5. A vírgula fica na frente do 3, beleza? Olha só, a gente calculou o aumento do volume do líquido, o aumento do volume do recipiente. Agora a gente vai tentar calcular o quanto dilatou, tá bom? E a expressão fica assim, ó, variação do volume, ou seja, quanto vai derramar, né? E essa a gente chamaria de variação de volume aparente, tá? Isso ia ser igual a essa variação de volume do líquido se o copo não aumentasse de tamanho. Então a gente tem que considerar que com esse aumento do tamanho do copo, do recipiente, vai ficar uma quantidade de líquido lá. Então a gente vai subtrair essa variação de volume azul aqui. A gente tem que dar nomes, tá? Então esse laranjado eu vou colocar um AP de aparente. Esse ΔV que está em verde é o do líquido, tá? Então a gente costuma chamar de variação de volume real, tá? E esse em azul é a variação de volume do copo, tá? Do recipiente, tá? Eu não vou colocar aqui nessa parte final, porque senão vai ficar sobrecarregado. Você só precisa ver que é diferente, tá? Agora você vai substituir os valores. Esse variação do volume real vai ser 0,6. Variação do volume do recipiente 0,3. 0,6 menos 0,3 vai dar 0,3. Não sei o que deu de errado aqui no final, mas tá tudo certo. Essa seria a resposta, tá? Então, esse é o tópico de dilatação aparente e você precisa ter cuidado. Geralmente não, sempre vai ter um líquido dentro de um copo, a gente vai aquecer o conjunto, os dois vão aumentar de volume, mas como os dois são feitos de materiais diferentes, e isso é ilustrado aqui pelo coeficiente de dilatação, a gente vai ter variações de volume diferentes, tanto para o copo quanto para o recipiente. E aí a gente sempre vai ter essa diferença para considerar, tá? A resposta aqui seria a letra C, beleza? Filho, se você chegou até aqui, lembre-se de se inscrever no canal para você sempre acompanhar vídeo novo quando estiver publicado. Vai ter atualização da lista de dilatação volumétrica, que eu vou colocar questões novas sobre esse tópico. E lembra de compartilhar com seus amigos, porque a gente vai fazer uma provinha sobre isso, tá? Então esse aqui é o tópico mais difícil de dilatação volumétrica que você precisa dominar, beleza? Bem, espero que a aula tenha sido proveitosa. Bons estudos e até a próxima. Lembre-se de fazer perguntas caso ficou alguma coisa muito complicada. Agora percebi que parte do meu vídeo aqui cobriu, mas não vai ser tão danoso para a compreensão. Grande abraço, filhos. Até a próxima.